Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Meus amados, estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus e nosso Senhor pediu que aprendêssemos dele, que é manso e humilde de coração. Este aprendei de mim, de que Jesus nos fala, se estende não somente àquilo que Jesus disse, mas também a tudo aquilo que ele fez. Tudo em sua vida é matéria de aprendizado para nós. Então vem a questão: como podemos aprender algo de Jesus eucarístico? O que ele tem a nos ensinar através deste Santíssimo Sacramento? A primeira lição que aprendemos de Jesus na Eucaristia é o que os gregos chamavam de kenosis, uma expressão que São Paulo usa muito nas suas cartas e que significa rebaixamento, aniquilação. Nosso Senhor iniciou esse rebaixamento deixando a glória divina, assumindo a nossa natureza. Rebaixou-se ainda mais, permitindo assumir e querendo assumir a paixão e a morte. Foi rebaixado ainda mais, descendo à sepultura. E quando pensávamos que não poderia rebaixar-se ainda mais, tendo o seu corpo glorificado pela ressurreição, ele conseguiu rebaixar-se ainda mais, porque quis permanecer presente na Eucaristia. E porque na Eucaristia Cristo se rebaixa ainda mais do que na sua paixão, morte e sepultura. Porque quando nós consideramos o pão eucarístico, meus amados, nos deparamos com uma realidade que sequer substância tem. Uma pedra tem substância. Um verme tem substância. O pão eucarístico não. Pela consagração, dá-se a transubstanciação. Deixa de existir a substância do pão e passa a existir somente a pessoa de Cristo. Quando descido à sepultura, lá estava o homem Jesus Cristo. Em carne e osso, tinha substância humana. Na Eucaristia não, sequer isto. A Eucaristia, além de não ter substância, só tem aparência, ou seja, nada de mais concreto. Na Eucaristia, Jesus possui menos do que possuía na manjedoura em Belém.
porque então possuía ainda um corpo que podia chorar, que podia se alimentar, que podia engatinhar. Na Eucaristia sequer isto tem. Na Eucaristia, Jesus não tem nem cor, porque segundo a física, o branco não pode ser classificado como cor. É a ausência de cor. E por ser ausência de cor é tedioso. Alguns minutos diante do Cristo Eucarístico no ostensório e abate-se sobre nós o sono, o tédio, a distração. Não tem beleza nenhuma. Tendo sido o mais belo nascido entre os homens, enquanto peregrinou neste mundo, na Eucaristia não tem beleza alguma. É prisioneiro nos nossos sacrários, raramente recebe visitas, não tem como se defender dos ataques que lhe fazem. Quantas vezes a Eucaristia é profanada neste mundo? Muitas vezes roubam os sacrários para vender o metal do cibório e jogam na sarjeta o Cristo Eucarístico. Por ocasião da sua paixão e morte, nosso Senhor fez acontecer ou realizou a profecia de Isaías: não sou um homem, sou um verme. Porque o verme é o último ser que está acima apenas dos vegetais, porque acima da epiderme não tem nada, não tem nem pele. E Nosso Senhor, literalmente, lhe tinham tirado o couro, tamanha flagelação que sofrera, pois na cruz o Senhor assemelhou-se a um verme. Na Eucaristia, nem isto, porque na Eucaristia, por displicência de não poucos sacerdotes, ele submete-se a ser consumido pelos vermes. Já vi, quando era seminarista numa paróquia lá na Patagônia, para não dizer onde, a Eucaristia era tão mal cuidada no sacrário que o cibório estava cheio de vermes. A isto submete-se o Senhor. Por ocasião da sua morte, ele não passou pela corrupção da morte. Na Eucaristia, expõe-se a isso. Não tem vontade, pode ser levado para qualquer lado, por qualquer um. Sujeita-se à vontade do sacerdote, sujeita-se à podridão da alma de não poucos impenitentes que comungam mesmo sem se confessar. Lembro-me de certa feita também como seminarista, voltando de uma capela com o padre. Estávamos jantando, era uma noite fria de inverno, e o padre, no meio da janta, disse: depois desce lá na garagem e pega o santo que ficou no porta-luva. Pensei que se tratava de alguma imagem de um santo. Não, ele estava se referindo ao Santíssimo Sacramento que ele jogou dentro do porta-luva e esqueceu lá. A isto submete-se o Senhor na Eucaristia. Por quê? Até onde? Até que ponto? Ele foi aniquilado no Calvário, meus amados, mas é ainda mais aniquilado na Eucaristia. E respondendo à pergunta por quê, ele deu a resposta por ocasião do lava-pés, quando inclinou-se para lavar os pés dos discípulos e depois de já ter instituído a Eucaristia, disse: dei-vos o exemplo, para que façais o mesmo. Por mais heróica que seja a nossa santidade, não conseguimos chegar nem perto de tanto aniquilamento. Não conseguimos. Resta-nos
Quando se abater sobre nós a tentação do orgulho, da vaidade, de nos acharmos grande coisa ou de nos acharmos melhor do que o outro, resta-nos contemplar o Cristo na Eucaristia e aprender dele a virtude da humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Eucaristia tem muito a nos ensinar a esse respeito. É possível que Cristo tenha assumido o corpo eucarístico porque antes assumiu um corpo humano no ventre da bem-aventurada Virgem. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Então, meus amados, neste mês que também celebramos o Imaculado Coração de Maria, queremos aprender a humildade do Cristo Eucarístico e da nossa humilde Mãe.